a literatura, ela está no centro dos clubes de leitura. Os encontros que a gente promove, eles estão ao redor da literatura, né? da ficção. E a gente tem um pressuposto, assim, eu brinco que virou a minha constituição, né? Um texto do professor Antônio Cândido, que é o direito à literatura. E a gente gosta de frisar que não é o direito à leitura, é o direito à literatura. Esse texto a gente disponibilizou aí para você poder acompanhar. E a construção é muito bonita, né? Porque ele parte do pressuposto de que tudo aquilo que eu desejo para mim, como ser humano, se eu reconheço a outra pessoa como um ser humano, eu tenho que desejar para outra pessoa também. E uma das coisas que o professor Antônio Cândido nos coloca, e talvez seja o que mais nos caracteriza como seres humanos, é o poder de fabular. Poder de sonhar, de imaginar. E a literatura, ela é isso. Imaginação, a criatividade, o sonho, a gente poder inventar outra realidade. E a gente faz isso o dia inteiro. O professor Antônio Cândido coloca no texto para a gente. Ninguém passa 24 horas sem fabular. Seja num sonho, seja ao narrar esse sonho que a gente teve para alguém, seja ao inventar uma história, né, o xiste. Então, o professor Antônio Cândido também, o que ele considera como literatura? Tudo que tem essa fabulação. Pode ser o xiste, é isso, a piada, uma anedota, até a gente chegar a grandes construções da literatura. E se a gente não vive sem isso, e se eu considero o outro como um ser humano, a gente tem que desejar isso para o outro também. Então esse é o nosso pressuposto, né? Por isso que a gente traz a literatura para o centro dessa roda, né, Jean? E é importante essa contextualização, porque a literatura e o clube de leitura é um lugar solidário, né? Quando a gente resgata esse princípio do Antônio Cândido, do que eu quero de melhor para mim, eu quero para os outros, eu estou tendo essa ação solidária, né? Entendendo que cada ser humano vai se estruturar, vai ler o mundo, vai ler a si mesmo, vai interpretar o que está acontecendo no passado, no presente, vai poder projetar o futuro a partir dessa capacidade de fabulação, de sonho, a partir também da literatura. E quando a gente oferece esse espaço para as pessoas, a gente está apostando nesse espaço como um espaço necessário, estruturante para os sujeitos e para a sociedade. E é importante a gente olhar para a literatura e olhar para os clubes de leitura como esse campo de ação no mundo, né? Esse campo intencional. A gente não se reúne em torno da literatura por um acaso, né? A gente percebe ao longo de mais de 10 anos de experiência que é um lugar importante para a gente resgatar aqueles leitores em formação, aquelas pessoas que não tiveram acesso, mas também para intensificar esse lugar no mundo de quem já conhece literatura, mas antes não trocava essa experiência coletivamente. Então a gente queria trazer um trecho aqui, que é uma síntese desse texto tão lindo, até difícil falar, né, de uma síntese em tanta coisa aqui, mas a gente destaca esse pedaço aqui, né? Se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura, concebida no sentido amplo a que me referi, parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. E logo na sequência, né, desse trecho belíssimo, ele afirma então: a literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Eu te pergunto, Lu, o que isso tudo que ele está trazendo também tem a ver com a forma do texto, né? Com a forma de um texto de literatura? Que a literatura, ela não é só a história, ela não é só o conteúdo. Ainda que o professor Antônio Cândido nos fale que
Tudo isso está na fabulação, o xiste, a piada, a gente está na fabulação. Mas a literatura, ela é forma e conteúdo. Então é isso, a literatura não é só o quê? Não é só uma história. A literatura é principalmente o como. Como esse escritor, como essa escritora está contando essa história para a gente. E sem que a gente se dê conta, porque isso atua no nosso inconsciente, essa estrutura que é pensada por uma pessoa, ela afeta a nossa estrutura. A gente, como leitor, começa a ler a história organizada e a gente começa a se organizar. Só que o bonito é isso, a gente não percebe. Então a gente ainda vai falar disso, né? Os leitores que a gente chama dos leitores de literatura e informação, quando a gente começa com um texto, uma estrutura mais tradicional, aquela que a gente conhece mais, né? Começo, meio e fim, o diálogo com 2 pontos e travessão. Mas os escritores vão subvertendo também essa norma. E ao subverter essa norma, ao mudar essa estrutura, eles estão nos atingindo também. Então a gente, e sem perceber, a gente vai se organizando internamente. E vai reorganizando esse mundo interior e exterior, né? Então, às vezes, os mediadores falam, nossa, mas esse livro não está organizado exatamente daquela forma mais cronológica, né? Com as aspas explícitas, com a travessão. E a gente diz, vai lendo. Né? Também não fica parando muito para querer interpretar cada vírgula, cada palavra, porque, de alguma forma, a gente conhece, né? Esse nosso inconsciente vai operar e as pessoas vão avançando na leitura e a partir da conversa, né, muitos leitores que não perceberam ou não compreenderam algum trecho, a partir da leitura de outra pessoa, vão ter a oportunidade de revisitar a sua própria leitura. Então, como é importante também na mediação a gente escolher textos pensando não apenas no conteúdo, mas também na forma.